Hoje convido-vos a uma viagem reflexiva, histórica e crítica pelos caminhos sonoros da África Ocidental. Este episódio é dedicado às mulheres da música africana ocidental e às múltiplas formas como se têm expressado, desafiado e moldado as estruturas sociais através da arte sonora. A nossa principal referência será o artigo de Angela Scharfenberger, West African Women in Music: An Analysis of Scholarship, uma obra que nos oferece não só uma análise da literatura académica existente até 2009, como também uma autocrítica corajosa sobre a forma como as nossas lentes culturais afetam a forma como pesquisamos e interpretamos o outro. Scharfenberger parte para o Ghana em 2006, motivada por uma busca pessoal e académica, nomeadamente encontrar uma tradição musical feminina, coesa, vibrante, que pudesse ser estudada, documentada e celebrada. O que encontra, no entanto, é uma complexidade desconcertante. Descobre, por exemplo, que muitas das práticas femininas não são visíveis ou acessíveis da mesma forma que as masculinas, e que a sua própria vontade de ver algo pode ser, ironicamente, um obstáculo à verdadeira compreensão. Ao revisitar 60 anos de literatura sobre música africana, Scharfenberger constata que os primeiros estudos ignoraram largamente a participação feminina. Durante as décadas de 1950 e 1960, autores como Joseph Hansen, Kwabena Nketia privilegiaram abordagens funcionalistas, analisando a música como reflexo direto das estruturas sociais. Ainda que Nketia tenha reconhecido o envolvimento das mulheres em rituais fúnebres e celebrações de puberdade, a sua análise não questionava as relações de poder subjacentes a essas práticas. O silêncio sobre as mulheres não se deve apenas à invisibilidade empírica, mas também à posição dos investigadores. A esmagadora maioria dos etnomusicólogos da época era composta por homens, cujos interesses gravitavam em torno das expressões musicais públicas, espetaculares e masculinas, os griotes, os tambores cerimoniais, os sistemas rítmicos complexos. Mesmo quando mencionavam as mulheres, faziam-no como nota de rodapé, isto é, as mulheres batiam palmas ou as mulheres cantavam em resposta. Foi apenas nas décadas seguintes que a atenção se deslocou gradualmente para o papel feminino. Autores como Ben Anning destacaram-se neste processo. A sua investigação sobre o adakun, um género musical realizado por mulheres usando cabaças como instrumentos de percussão, foi pioneira ao tratar um grupo feminino como objeto de estudo central. Tal como o nuonkoro, outro estilo vocal praticado por mulheres em contexto comunitário, revela como o canto se tornou, para muitas mulheres, o único espaço legítimo de expressão crítica. Neste contexto, elas comentam comportamentos masculinos, denunciam injustiças e narram as complexidades da vida cotidiana, sempre com engenho poético, muitas vezes recorrendo a metáforas e provérbios. Mas estas críticas não ocorrem em espaços neutros, uma vez que as performances femininas, muitas vezes, decorrem em contextos de restrição. O acesso a certos rituais, como os de iniciação feminina ou as sociedades secretas, é vedado a homens e estrangeiros. Isto dificulta a pesquisa, mas também evidencia que as mulheres detêm nesses espaços formas autónomas de poder simbólico. Em cerimónias como a do povo Ewe, a autora observa que, quando possuídas por espíritos, são as mulheres que controlam o ritmo, a estrutura e o andamento ritual. A possessão espiritual torna-se, paradoxalmente, uma instância de agência e autoridade. Angela Scharfenberger recorre também às categorias analíticas de Ellen Koskopf, uma referência incontornável nos estudos de género e música. Koskopf propõe 4 formas como a música pode mediar relações de género, sendo estas quando reforça papéis tradicionais, quando os questiona sob disfarce, quando os inverte temporariamente e quando os desafia frontalmente.
A título de exemplo, em muitos rituais de puberdade, como o Dipo entre os Krobo ou os cantos de nascimento entre os Hututu da Nigéria, a música confirma o papel da mulher como mãe e guardiã emocional. Noutros casos, como nas canções de casamento entre os Wolof ou nos rituais das sociedades femininas Sand da Libéria, a música permite uma crítica subtil às normas, um protesto escondido sob o véu da tradição. Noutro exemplo, Scharfenberger descreve uma performance de Dansehomme, em que mulheres encenam papéis masculinos de forma abertamente lúdica e provocadora. Uma mulher simula com um lenço entre as pernas um falo improvisado, enquanto outra reage com gestos eróticos e risos. Esta subversão momentânea das normas de género, ainda que socialmente tolerada apenas no espaço ritual, serve como válvula de escape e como afirmação de que os papéis não são estanques. A performance, neste caso, não é mero reflexo de estrutura social, é também palco de contestação, de inversão e, por vezes, de utopia momentânea. Como Judith Butler recorda com a sua teoria de performatividade, no qual o género não é algo que se vê, mas algo que se faz, repetida e ritualmente. Nas performances femininas de África Ocidental, vemos esse fazer em ação, com corpo, voz, ritmo e metáfora. No entanto, esta agência simbólica não deve ser confundida com a igualdade social plena. Muitos dos géneros musicais femininos dependem de aprovação ou apoio masculino. Kwasi Mpene, por exemplo, embora tenha escrito um livro inteiro sobre o Nwankoro, refere que o sucesso do género depende da colaboração com homens conhecedores dos códigos de percussão. A Kwosa Anidoho é mais incisiva na sua crítica. Para ela, a participação masculina das bandas de Nwankoro contribui para deslocar o poder das mulheres para os homens, que passam a controlar a gestão e o capital simbólico do grupo. Este desequilíbrio agrava-se com o impacto do colonialismo. A imposição de modelos europeus de educação, religião e administração destruturou os sistemas africanos de género duplo, nos quais homens e mulheres detinham esferas distintas, mas complementares. Segundo autores como Suha Manson, este desequilíbrio resultou da marginalização crescente das mulheres nas esferas públicas e performativas. Scharfenberger reconhece que os seus próprios preconceitos, isto é, uma visão feminista ocidental baseada na dicotomia opressor versus oprimido, limitaram a sua capacidade de compreender estas nuances. Apenas através da convivência, da observação cuidadosa e da escuta sensível, começou a perceber que as relações de poder na África Ocidental não se regem necessariamente pelos mesmos binarismos que pautam as lutas de género no Ocidente. No final do artigo, a autora recorre a pensadores como Onyeronke Oyenumi e Maram Guye para propor uma abordagem feminista africana. Os conceitos ocidentais de género são muitas vezes impostos de forma cega a contextos que não os partilham. Guy mostra como as mulheres Wolof usavam canções nupciais não apenas para entreter, mas para negociar o seu lugar no sistema matrimonial complexo, onde a crítica cantada se torna uma forma de agência legítima e eficaz. O que emerge, portanto, é uma paisagem sonora multifacetada. Há afirmação e contestação, há tradição e inovação, há silêncios que gritam e vozes que sugerem. As mulheres da África Ocidental cantam, e ao cantar, dizem, fazem e reconfiguram. Scharfenberger conclui o seu artigo com uma nota de humildade. Aquilo que procurava como tema de investigação revelou-se um espelho do seu próprio processo de aprendizagem. A verdadeira descoberta não foi apenas sobre a música das mulheres, mas sobre a forma como escutamos, interpretamos e representamos o outro. A música feminina africana não é apenas objeto de estudo, é também convite à escuta profana, à crítica cultural e ao respeito epistemológico. Obrigada por ouvirem este episódio de Vozes Encobertas, no qual a tradição é também feita de vozes que nunca deixaram de cantar.